Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao painel de diálogos, ao primeiro painel de diálogos da ABMed na Hospitalar 2023. Eu sou a Patrícia Frossar, sou vice-presidente do Conselho de Administração da ABMed e é um prazer e uma honra estar aqui mais um ano e poder trazer convidados tão especiais como a Anvisa é para todos nós que estamos e atuamos na área médica. Então, obrigada a todos por estarem aqui. Esse painel, então, como eu disse, é a abertura oficial da Jornada Regulatória ABMed, em que serão trazidos temas de suma importância para o setor regulatório de dispositivos médicos, iniciando com a Anvisa, agência reguladora e exemplar no desempenho das boas práticas regulatórias e diálogo com os agentes. Agradeço a presença dos nossos palestrantes aqui, vindos, então, da Anvisa. Temos o Alexandre Machado Campos, diretor da terceira diretoria da Anvisa, o Leandro Rodrigues Pereira, diretor adjunto da quinta diretoria da Anvisa, e como moderador teremos a Angélica Marques, gerente de assuntos regulatórios da ABMed, e também a Débora Ferreira, do Comitê de Inteligência Regulatória da ABMed. Eu espero que vocês aproveitem a conversa aqui com eles. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada por essa introdução. Muito obrigada a presença de todos vocês, gente. Eu sou a Angélica Marques, atuo há 10 anos como gerente de assuntos regulatórios na ABMed. E eu gostaria de expressar que é uma honra poder aqui apresentar esse painel com tão ilustres convidados e todo o pessoal aqui da Anvisa, diretoria da Anvisa, que veio nos prestigiar mais uma vez aqui. Nesse painel, a gente vai ter a presença do diretor Alex Machado Campos. O Alex Campos é diretor da terceira diretoria da Anvisa. Ele iniciou seu mandato na Anvisa em novembro de 2020, com efetiva participação na aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e Covishield, em janeiro de 2021. Atuou também na estruturação das regras de fronteiras a cargo da agência durante a pandemia de Covid-19, bem como na implementação de políticas voltadas ao enfrentamento da indisponibilidade e desabastecimento de medicamentos e insumos na área da saúde. Participará o Dr. Alex, está se encaminhando para cá, logo ele estará conosco aqui nesse palco. E também participará conosco o Dr. Leandro Rodrigues Pereira, que muito nos honra com a sua presença, sempre aqui no Hospitalar. Ele é cirurgião dentista, mestre em ciência de engenharia de materiais. Gente, não era para estar saindo esse som. Ele é membro titular do painel de especialistas da OMS. Trabalha na Anvisa há 16 anos, 15 deles na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, área na qual foi titular durante 8 anos. Por 7 anos, ele foi membro do Comitê Gestor do IMDRF. Desde 2022, é diretor adjunto da 5ª Diretoria da Anvisa, área responsável por supervisionar as ações da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras, bem como o monitoramento pós-mercado de produtos sujeitos à vigilância, pós-mercado e farmacovigilância. Como moderadora aqui, nós temos, então, a senhora Débora Ferreira, coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória da ABMed. Débora é farmacêutica com mais de 12 anos de experiência na área de assuntos regulatórios e multinacionais de dispositivos médicos. Atualmente, atua como gerente de assuntos regulatórios na Boston Scientific. Para abrir os trabalhos, eu convido, então, o diretor adjunto Leandro Pereira e, na sequência, teremos o diretor Alex. Obrigada, doutor Leandro. Vocês podem sentar.
Continua. Ela vai continuar. Bom, gente, boa tarde. Que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês aqui. Fico muito feliz, muito obrigado à ABMed pelo convite. É um privilégio enorme estar aqui com vocês. Dessa vez falando de um assunto um pouco diferente, né? Estava aqui habituado a estar com vocês falando sobre regras de pré-mercado, né? Fiz uma transição agora e a gente vem apoiando as atividades da 5ª diretoria da Anvisa, agora cuidando de assuntos relacionados a portos, aeroportos e fronteira e também relacionado a monitoramento pós-mercado, né? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom falar um pouco sobre o que a gente tem trabalhado na 5ª diretoria da Anvisa e os projetos futuros, né? É um ambiente que eu fico muito feliz aqui de estar com vocês e mostrar, né, o caminho, o que se esperar agora pela frente, né, do nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela presença. Vou pedir para colocar tem uma pequena apresentação, vou pedir para a mesa poder colocá-la para a gente, por favor. Você pode dar uma ajuda aí? Só vou buscar o passador de slide ali com ele, só um minuto. Obrigado, valeu. Vamos lá. Então, hoje aqui vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das ações que a gente tem feito, né, para evoluir, para aprimorar as operações de comércio exterior de produtos sujeitos à vigilância sanitária, incluindo entre eles os dispositivos médicos, né? Falar um pouquinho brevemente sobre a Anvisa, né? A Anvisa é uma agência reguladora independente, né? Graças a Deus, né? A gente passou por períodos complexos, né? E essa independência foi importante para a agência. É uma agência reguladora de caráter social, né? Que tem como principal missão proteger e promover a saúde da população, né? Além desse caráter social, né? É muito importante falar que ela também tem um viés econômico importante, né? Esse viés se faz necessário por ser a Anvisa responsável pela regulação de 22,7% do PIB, né? Esse dado ele foi levantado por nós em um estudo contratado junto ao IBGE. Tudo bem, doutor Alex? Muito bom te ver. Contratado junto ao IBGE no ano de 2014, né? Então, isso nos traz também uma obrigação de ter um olhar econômico importante, né, sobre as práticas que são executadas pela Anvisa para fim de promover, né, o desenvolvimento do nosso país, né? Que importante falar, né? Aproveitar para o primeiro jabá do dia aqui, né? A gente fez uma integração do sistema Conect SUS ao certificado de febre amarela, tá? Então, quem já se vacinou a partir de dezembro desse ano já consegue emitir o seu certificado de vacinação por meio do portal da Anvisa, né? É bastante simples, você não precisa mais desse acesso, basta acessar o Conect SUS, sua vacina aparece. E o que isso traz de importante para o processo de importação, né? Significa que aquele recurso humano que a Anvisa utilizava para poder fazer esses certificados manualmente, hoje ele é aplicado também para as práticas de comércio exterior, né? Então, a gente conseguiu fazer uma alteração de gestão, um ajuste de gestão, e com isso a gente conseguiu aprimorar um pouco o processo, né? E claro que isso vai refletindo em filas, né? Então, esse é um reflexo importante, né? A gente tem trabalhado também para que os certificados antigos, né, aquelas pessoas que já foram vacinadas há algum tempo, tenham esse certificado migrado para o Conect SUS. Imagino que até o final do ano a gente tenha essa evolução concluída, né? E dentro dessa lógica, né, de buscar sistemas já existentes para melhor prática,
né, que a gente tem buscado trabalhar na quinta diretoria. Né? Aqui eu trago que a unificação de sistemas é uma prioridade para nós, né? E isso é bastante claro nas iniciativas que a gente tem tido para poder fazer, de fato, um portal único de peticionamento, né? Um portal único de importação, seja para você peticionar, seja para definir a LI, para você buscar um único canal, né? A gente tem tido conversas bastante avançadas já, junto aos demais players, e a gente imagina que isso será, de fato, uma realidade até o final desse ano, né? Então, a gente tem trabalhado de uma maneira muito forte para poder integrar esses sistemas, e essa é uma necessidade para que a gente consiga, num futuro, e se tudo der certo no futuro próximo, que o canal verde seja, de fato, um canal verde, né? A gente sabe que hoje o canal verde não é exatamente um canal verde, né? Que os produtos param, né? E depois seguem uma avaliação. Mas para a gente poder gerenciar esse canal, a gente precisa de ter uma evolução em sistema, né? Existe uma alimentação de sistema importante e com isso abrir espaço para a gente poder seguir avançando nesse cenário. Então, essa melhora no ambiente de negócios, ela sempre é uma visão constante nossa, né? No nosso trabalho, para poder alavancar o desenvolvimento do setor, né? E aí o controle das filas ele se torna muito importante, né? A gente sabe que os prazos de liberação, de licenciamento de importação e as filas da Anvisa, de uma forma geral, sempre são questões muito críticas e muito caras para o setor, né? E a gente falou, olha, e quando a gente olhava para o setor de importação, o volume de LIs é o maior volume de qualquer processo de trabalho da agência, né? A gente está falando de cerca de 400 mil pedidos de LI por ano, né? Isso traz para a gente uma importância da gente trabalhar no aprimoramento de processos, né? Quando a gente fechou esse diagnóstico de aprimoramento, a gente viu que o principal mecanismo de aprimorar é obter um feedback externo, né, para a gente poder ir controlando. E para obter um feedback externo, a gente precisava dar transparência às filas de importação, né? Então, em fevereiro desse ano, a gente conseguiu publicar as filas de LPCO no portal da Anvisa, né? Então, você pode ter acesso por meio desse QR Code, e a partir de lá vocês conseguem ver o status das filas de produtos para a saúde, medicamentos, alimentos, enfim, as filas de um modo geral, né? Então, esse foi o primeiro passo, né, que a gente trabalhou, e a partir daí a gente conseguiu trabalhar em aprimoramentos de gestão em cada uma das filas, e aqui o setor de produto para a saúde é um setor especial para mim, né? E a gente conseguiu iniciar esse avanço exatamente na fila de produtos para a saúde, né? E esse gerenciamento, acho que está tendo alguma interferência aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas o retorno aqui está bem ruim. E essa evolução ela se passou por uma reformulação na forma de gerenciamento dos canais da Anvisa, né? E os resultados deles, eles começaram a aparecer desde o princípio da sua implementação, né? Isso foi feito em março desse ano, e a partir daí a gente conseguiu fazer a redução da fila de produtos para a saúde. A gente estava com filas girando, isso aqui são filas para início de avaliação, tá, gente? É uma fila para distribuição, então, na prática, não é o que vocês sentem no dia a dia, tá? O que vocês sentem, ele é maior do que esse prazo aí, né? Então, esse aqui é o dia que o processo chega na mão de uma pessoa, né? O tempo da... Eu vou ficar mais para cá, que eu acho que melhora um pouco. Vou ficar no meio aqui. Bom... Então, esse tempo ele estava girando, o tempo efetivo, né, para o cidadão,
ele estava girando em torno de 30 dias, né, no início de março. A gente sabe que é um tempo muito grande, né, e a gente, com esse ajuste de gestão, rapidamente a gente conseguiu trazer para prazos mais competitivos. Não é o prazo que nós queremos, tá? Nós queremos trazer para prazos ainda menores, mas para isso a gente precisa de fazer essa integração de portal, né? Isso ainda não está disponível, nós temos uma expectativa aí de até o final do ano estar avançando com isso. Então a gente começou com o produto para a saúde, a iniciativa deu certo, né? E a gente falou, olha, se deu certo o produto para a saúde, pode dar certo para as demais categorias. Fizemos a implementação na área de cosméticos, saneantes e produtos para higiene. Também a gente conseguiu sair de em torno de um mês para prazos que giram abaixo de uma semana, o prazo de início de análise. Fizemos a mesma coisa para alimentos, né? Também trouxemos para esse mesmo prazo, né, em torno de 5 a 7 dias. E, por fim, fizemos também uma iniciativa que ela é um pouco distinta, né? A gente conseguiu fazer um pouco diferente para medicamentos, mas os resultados também expressaram a mesma redução de fila, né? Então a gente conseguiu reduzir, em média, em 4 vezes o tamanho da fila dos pedidos de importação, né? Junto a isso também a gente intensificou a participação da Anvisa junto aos principais fóruns de transporte internacional, né? A gente sabe que trocando experiências com aqueles que lidam com a regulação e com a logística do mundo, é assim que a gente vai conseguir implementar as melhores práticas no nosso país, né? Então a gente tem nos aproximado cada vez mais das práticas dos fóruns de transporte internacional e também da Organização Mundial de Comércio, né? Então a gente está inserido e participando das reuniões também da Organização Mundial de Comércio, tentando ao máximo, né, ouvindo as sensibilidades de barreira que são apresentadas em relação ao nosso país e tentando atuar da melhor forma possível para poder reduzi-las, né? Fizemos também uma importante racionalização administrativa, né? Porque a Anvisa ela tem perdido aí uma quantidade muito grande de servidores que têm se aposentado, né? Então, isso impacta especialmente a área de portos, aeroportos e fronteira, que é onde está a equipe mais velha da Anvisa, né? Então, a gente tem perdido cerca de 15% da equipe ao ano, né? Então, acho que não é difícil imaginar que a gente vem caminhando para o caos, né? E mudar as práticas de gestão, mudar os processos, ela não é apenas um desejo, mas é uma verdadeira necessidade para a gente poder seguir minimamente funcional, né? Então, a gente precisou fazer uma série de racionalização administrativas para poder seguir trabalhando, né? Aqui, a gente, um trabalho que foi feito foi contratos de terceirização de atendimento, né? Numa visão que acreditamos que os fiscais devem estar atuando o máximo possível com fiscalização, né? Então, hoje a gente tem atendimento pessoal, né? Recebimento de documentos, atendimento ao público por meio terceirizado, né? Isso tem propiciado que os nossos servidores, né? Que é a nossa carga, nosso recurso mais rico e mais raro, né? Ele possa se dedicar de fato à fiscalização, atividades de fiscalização de uma forma ampla, né? Também um ponto importante é a padronização de análise, né? A gente sabe que isso é uma dificuldade em toda a agência e na área de portos, aeroportos e fronteiras. Ele toma um tamanho talvez até um pouco maior, né? Porque a gente tem uma descentralização tão grande de ações. A área de portos, aeroportos e fronteiras se faz presente em todos os estados do país e no Distrito Federal. Então, torna isso ainda mais complexo. Então, investir em capacitação investir em nossa maior riqueza, né, que é o nosso pessoal. E a gente tem trabalhado de uma maneira importante para isso. E a gente sabe que é assim que a gente vai conseguir uniformizar condutas e trazer um atendimento mais uniforme e mais coeso, né?
contratos de manutenção, né? Cada área de portos e aeroportos lidava com seus próprios contratos, né? Essa é uma iniciativa que já vem de longo prazo, né? O diretor Alex teve um papel importantíssimo nesse processo. E a gente vem centralizando toda essa questão de gestão de contratos. A gente sabe, por exemplo, um contrato de viaturas, a gente tem um único contrato na Anvisa que possa atender o Brasil inteiro. A gente vai diminuindo esforços e com isso a gente vai conseguindo ter uma dedicação um pouco mais focada, de fato, nas ações de fiscalização. Mas, além disso, né, além do que está sendo feito, acho que o mais importante do que está sendo feito é o que nós pretendemos fazer, né? Quais são o que a gente busca fazer, qual é o caminho futuro, o que esperar aqui da 5ª diretoria da Anvisa em relação ao controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras, especialmente quando a gente fala de comércio exterior, né? Então, o que a gente traz para você? Existe um programa, o Programa Operador Econômico Autorizado, chamado de OEA. Né? Esse programa ele foi implementado pela Receita Federal. Né? E o que ele visa isso? Ele visa trazer uma qualificação de agentes importadores, né? Então, os agentes importadores que têm um maior nível de compliance, eles adquirem um status que passam a gozar de certos benefícios, né? E que benefícios são esses? Tem um tratamento mais célere, né, do seu processo de importação, podem ter canais diferenciados, né? Às vezes, quem faz parte de um programa OEA pode ter um canal verde ampliado, né? Então, isso tudo vai fazendo um movimento que as cargas vão sendo liberadas mais rápidas, não apenas para quem faz parte do programa, como também quem não faz, né? Porque se a gente consegue atacar um grupo de empresas e tratar isso muito rápido, né, o restante que está na fila também acaba saindo rápido também. Então, esse é um programa importantíssimo, né, que foi feito pela Receita Federal. São poucas as empresas do setor de saúde que hoje têm essa qualificação da Receita. E para entrar no processo da Anvisa, é provável, né, a gente está trabalhando na proposta de regulamento, que em breve a gente está numa expectativa de que nesse semestre a gente consiga trazer de uma forma mais concreta um pouco disso para vocês. Mas a nossa expectativa é que quem já possua a qualificação da Receita Federal, possua excelentes índices de sucesso em sua importação, também possa se unir e participar desse programa dentro do OEA Anvisa, né? Então, a ideia é criar o programa OEA dentro da Anvisa, né? Qualificar empresas, possivelmente iniciando o setor de dispositivos médicos e medicamentos, né? Que a gente possa seguir avançando com melhores práticas em processo de importação. O peticionamento e análise única no Siscomex, eu já tinha comentado isso com vocês. Isso é um projeto importante, né, que a gente tem trabalhado junto à Receita Federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, e a gente quer entregar esse produto aí o quanto antes. A gente sabe das dificuldades do sistema, a gente sabe das dificuldades de TI da Anvisa. Para vocês que peticionam, né, para vocês que pedem o processo e sem medo de errar, eu posso falar para vocês que a dificuldade interna é ainda maior, né? Então, a gente precisa avançar, a gente precisa mudar isso, e isso é um projeto importante, estratégico, que a gente quer avançar e quer fazer essa entrega ainda esse ano. Um novo modelo de inspeção de carga, né? A gente sabe que a vida pós-Covid é uma vida diferente, né? A Covid nos trouxe novas experiências, né, e dentro dessa experiência o trabalho remoto, né, e o trabalho remoto ele se aplica não apenas ao trabalho administrativo e também ao processo de inspeção, né. Isso, claro que isso demanda desenvolvimento de infraestrutura, mas estamos trabalhando para que a gente consiga ter de fato um modelo de inspeção remoto que seja mais abrangente, mais aplicável, que a gente consiga inspecionar uma carga que esteja aonde estiver no nosso país e a gente consiga fazer isso com celeridade. Então, esse é o nosso objetivo aqui dentro desse projeto de inspeção de cargas
E a ideia é que a gente consiga trazer resultados concretos já no primeiro semestre do ano que vem. A revisão dos manuais de importação, né? Aqui é um ponto importante também, né? Nas práticas de capacitação interna dentro da nossa equipe e para a prática de capacitação externa, né? A gente sabe da importância do contato, né, com o setor, e com isso a gente poder obter treinamentos e as melhores práticas, né? A gente sabe que dentro desse canal, desse papel, os manuais, eles apresentam um papel muito importante, né? De trazer o conhecimento numa leitura um pouco mais simples, um pouco mais fácil e mais direta para aquele que trabalha no dia a dia, né? Dentro desse projeto, né, a gente fez um lançamento do Manual de Importação com remessa expressa, né? Está disponível já para vocês no portal da Anvisa, basta acessá-lo. A gente está com a atualização em andamento do Manual de Importação de Dispositivos Médicos, né? A gente sabe que teve mudanças recentes nos regulamentos que tratam os dispositivos médicos e a gente está revisando esse manual. Acho que muito em breve a gente tem uma nova versão para vocês. E também está sendo desenvolvido um terceiro manual, que é o Manual de Importação de Produtos não sujeitos à intervenção sanitária, né? A gente sabe que por vezes existem dúvidas sobre o que entra, o que não entra, o que é sujeito à anuência da Anvisa, e a ideia é tentar endereçar minimamente essas questões, né? É claro que esses manuais eles são úteis, mas eu acho que o diálogo contínuo com vocês, eu acho que é o que vai fazer a diferença, e dentro desse contexto, né, a gente está sempre à disposição para poder participar de fóruns e a gente seguir conversando sempre que possível em relação a esses assuntos. A BIMED sempre pode contar conosco. E temos também uma importante iniciativa de modernização de marcos regulatórios, né? E aí, o que esperar disso? Gente, é a nossa agenda regulatória, tá? Não tem surpresa, não tem carta na manga, tá? Então, vamos trabalhando junto da nossa agenda regulatória aqui. Na nossa agenda regulatória, olha que detalhe interessante, né? Hoje são 907 atos da Anvisa que ela tem presentes, né? Publicados e válidos, 907 RDCs, portarias, enfim, instrumentos regulatórios. Desses instrumentos, 44 são da PAF, né? A média de estoque dos regulamentos da Anvisa tem 9 anos, né? São regulamentos já antigos e que precisam de uma revisão. Da PAF está com 8,9 anos, é praticamente a cidade. E 15% desses 44 atos estão em processo de revisão, tá? Então, a gente tem trabalhado, e isso consome também um recurso importante, caro nosso, mas a gente sabe da importância de trazer marcos atualizados para vocês, e é esse o desafio que a gente tem feito. Bom, gente, acho que era esse um pouquinho que a gente queria trazer para vocês, e falar aqui mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e que a gente segue contando com cada um de vocês para a gente seguir evoluindo. Obrigado. Valeu. Doutor Leandro, nós que agradecemos a sua presença, a excelente exposição e os dados trazidos, e especialmente toda a evolução que a gente tem na área da diretoria, da importação, é visível, né? E a gente para melhorar cada vez mais, trazer informações, melhorar o fluxo, o diálogo sempre foi algo muito presente no relacionamento, né? Então, agradecemos a sua e passando o diretor para ele trazer a exposição dele. Muito obrigada, diretor. Eu já fiz sua apresentação da sua pessoa e aí todo mundo já estava esperando ansiosamente a sua presença. Agradeço o senhor estar aqui e passo a palavra. Obrigado. Eu cumprimento todos os painelistas aqui. Peço desculpa ao público por ter me atropelado aqui nesse pavilhão. Cheguei atrasado, mas dizendo a satisfação de participar mais uma vez da Hospitalar. É um evento muito pujante e que traz muita informação para a Anvisa. Talvez essa seja, entre outras atribuições da agência, a mais importante ao nós participarmos de um evento com essas características, né? Que reúne, a um só tempo,
expositores, desenvolvedores, médicos, atrai as discussões da ciência, a gente conhece novas tecnologias, a gente entra em contato com a inovação, tudo isso a serviço da saúde e, por conseguinte, viabilizando o acesso, que essa é a grande missão da Anvisa. De maneira que nós trabalhamos muito nos últimos dias, está aqui Leandro, que é diretor adjunto da 5ª diretoria, está aqui todo o time da Anvisa envolvido com dispositivos médicos e que trabalhou nos últimos dias para que muitos dos produtos que estão expostos aqui na feira pudessem chegar ao conhecimento do setor regulado e de todas as pessoas que participam e frequentam essa grande feira que é hospitalar. De maneira que eu queria aproveitar e agradecer a todos os servidores da Anvisa, é um time grande que está aqui. Isso diz muito sobre como a Anvisa pensa a regulação, diz muito sobre como a Anvisa procura projetar o futuro do seu trabalho, uma vez que não é possível mais fazer regulação numa modalidade balcão, onde o Estado está de um lado e o regulado está do outro, quando o mundo é muito mais complexo do que isso, e um regime onde a gente aposta numa regulação mais responsiva é um caminho e uma opção que a Anvisa já fez lá atrás e quem vem aprimorando à medida em que a vida vai ficando complexa e vai exigindo da gente melhores respostas. O tema que me coube aqui era justamente sobre a inovação e os movimentos que a Anvisa vem fazendo nessa direção, né? Então, eu queria, de maneira preliminar, dizer que esse talvez seja o maior desafio de qualquer órgão regulador, porque jamais estaremos nem à frente, nem ao lado da inovação. A gente sempre vai estar atrás da inovação. E é bom que seja assim, porque esse é o sentido de inovar, né? É trazer soluções disruptivas, é mudar processos, é mudar a maneira de enxergar as coisas e trazer soluções diferentes para situações diferentes ou para as mesmas situações, enfim. E isso torna, num ambiente de uma velocidade, numa velocidade em que a tecnologia na área de saúde ganha campo, a dificuldade de você acompanhar isso é, sem sombra de dúvida, muito grande, muito grande. E reconhecer isso, eu acho que é o primeiro espaço de maturidade da agência. A gente sabe que o mundo da saúde, né, a indústria da saúde, ganhou um lugar, digamos assim, ganhou o lugar da inovação, é, sem sombra de dúvida, a indústria mais promissora em todos os lugares do mundo. Hoje, o Brasil olha para a saúde hoje como uma vertente forte de desenvolvimento econômico, e isso deve ser capturado pela agência. Mas eu queria falar de inovação sob 3 perspectivas, para não falar apenas o regulês aqui e quais são as RDCs que a Anvisa editou. Eu acho que isso está sempre disponível para todos e pela própria vocação da agência, são regulações que vão ser revisitadas a todo instante. Aliás, essa é a melhor virtude de uma agência, poder atuar de maneira conjuntural e acompanhando o movimento da inovação. Então, eu queria trazer 3 aspectos que eu acho que são informativos da atuação da agência e que são dimensões com as quais nós temos que trabalhar e nem sempre temos soluções para elas. Nem sempre temos soluções para elas. A primeira delas é do ponto de vista interno mesmo. Essas informações que o Leandro trouxe aqui sobre a nossa capacidade de racionalizar dados, a automação, dialogar com inteligência artificial no plano interno, dialogar em alto nível, como dialogamos, estamos entre as 10 principais agências do mundo, e tentar traduzir isso em ações regulatórias que traduzam o estado da arte, da ciência, da inovação e do fenômeno da tecnologia. Esse é o desafio diário da Anvisa. Desafio diário, né? Promover as discussões setoriais que possam fazer com que nós internalizemos todos esses movimentos. Esse é o desafio diário. E um desafio que diria, desses todos que vou falar de inovação, talvez o mais complexo, porque, dando um exemplo aqui recente sobre a pandemia, em que todo mundo, quem não conhecia a Anvisa, aqui é um público qualificado, né? Mas a Anvisa entrou no vocabulário da população brasileira por conta das vacinas, por conta da pandemia, né? Enquanto no período da pandemia nós trabalhamos com algo em torno de 1.300 servidores, o FDA, que é a nossa co-irmã americana, trabalhou com mais de 15 mil colaboradores. E nós temos áreas reguladas, maior número de áreas reguladas, e ainda temos essa jabuticaba que nós cuidamos com muito carinho, que é a atuação de portos, aeroportos e fronteiras. A Anvisa era uma instituição que estava de pé e funcionando no período da pandemia. De pé e funcionando. Havia 5 diretores, entre os quais eu que passei por lá, mas a agência
estava montada por eu digo assim, essa meninada, uma meninada capaz, um pessoal jovem, super preparado, né, que enfrentou o desafio da pandemia de pé, né, dedicado àquilo que era mais importante e emergente, que era aprovar vacina fora dos manuais da regulação convencional, como nós aprovamos. Aprovar vacinas, medicamentos fora das regulações convencionais, e nós aprovamos, garantindo à população segurança, eficácia e qualidade. Essa mesma agência que ficou de pé durante a pandemia, ficou com esse volume de servidores e agora vem para uma avalanche, né, pós-pandemia, do desenvolvimento no mundo da ciência em saúde, que se traduz em novas tecnologias, para lidar com tudo isso, com dia a dia, servidores sendo aposentados, colaboradores que vão para o mercado privado, porque é também uma possibilidade, e tendo que lidar com filas. Fila em agência reguladora já é colapso, entende? Colapso. Eu falo isso porque esse esforço enorme nosso, da inovação interna, como é que a gente trabalha com inteligência artificial? Não existe um marco regulatório ainda de inteligência artificial no Brasil. Então, nós vamos fazer isso por lá, e as agências estão fazendo, mas ainda sob um ambiente de insegurança, né? Agora, recentemente, eu acompanhei que o presidente do Senado apresentou um projeto de lei que trata sobre inovação, sobre IA, sobre inteligência artificial, que foi produto de um colégio de especialistas. Veja, agora, né? E esse debate já tem lugar no mundo há algum tempo, né? Trazendo muitas inquietações. Esses dias, alguém, lendo algum artigo científico, falava desses teleatendimentos por robô, né, por bots, chatbots de atendimento ao paciente, e no final da pesquisa disse que os chatbots eram mais empáticos, mais precisos e muito mais assertivos nas consultas que eram feitas por pacientes. Esse é o universo com o qual a gente convive. Então, do plano interno, um grande desafio de mudar processos, né, de inventar a nossa capacidade de se reproduzir como agentes que interagem com a parte qualitativa desse debate, porque, assim, quando a gente fala de automação, a gente coloca lá um conjunto de algoritmos e traduz isso em resultado. Será que a gente vai conseguir fazer isso com registro de medicamentos, por exemplo? Será que a gente vai conseguir botar um robô para avaliar um dossiê, né, de estudo clínico, fase 1, 2 e 3, e trazer o resultado? Será que a gente vai chegar nesse lugar? É possível que sim, né? Mas todas essas são angústias que têm lugar na Anvisa agora. E a gente está tentando debater isso. A gente não tem solução pronta para isso ainda, né? Por enquanto, a gente vem lançando mão, como disse, dialogando em alto nível, procurando entender como é que o mundo está se comportando, dialogando com o vocabulário da ciência regulatória, quando a gente fala de convergência regulatória, quando a gente fala de reliance, com muito cuidado com os aspectos de impacto econômico do mercado nacional. A Anvisa faz saúde e também preocupada com o ambiente macroeconômico. Então, eu queria primeiro trazer essa dimensão da inovação no âmbito da Anvisa, que tem muito a ver com como a Anvisa tem que se ver como Anvisa para lidar com esse mundo complexo e de muita resposta imediata, de muitos produtos que chegam ao nosso balcão e que exigem da gente o conhecimento, ou pelo menos a atualização do conhecimento para responder a essa velocidade. A gente está falando, nessa feira aqui, provavelmente, tem produtos não registrados na Anvisa, que são produtos de exposição, de expositores do mundo da saúde, da indústria, desse complexo econômico industrial da saúde, e que, obviamente, se regularizaram para participar da feira, mas que são produtos que, eventualmente, vão chegar na Anvisa, né? E é por isso que a gente está aqui, para a gente conhecer, saber o que está acontecendo e se antecipar as informações, tentar entender qual é a lógica desses equipamentos. Agora, tem duas outras dimensões da inovação com a qual a Anvisa dialoga, né? A segunda delas é como a regulação da Anvisa impacta o movimento da inovação. Como a nossa regulação ela é capaz de induzir um movimento de inovação que é requerido, que é bem-vindo, que é desejável, que, aliás, é para esse local, é nesse destino, é para esse destino que nós vamos. Como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente melhora a regulação para permitir um ecossistema, a gente participar do ecossistema sem ser um obstáculo a esse ecossistema? Esse é um debate também que está tendo lugar agora, as discussões avançadas sobre o complexo econômico industrial da saúde, e isso tudo sob o paradigma de um modelo de regulação onde a gente aposta, sobretudo, num diálogo, num espaço colaborativo, que é aquilo que a gente conhece como regulação responsiva. Alguém que sonhe, fale, que milite
com as ideias de autorregulação, acho que a gente não está nesse lugar ainda. Mas trabalhar por uma regulação responsiva, onde os atores envolvidos não estão mais no balcão, estão a uma mesa, como nós fizemos na pandemia, as respostas são mais rápidas. A gente trabalhou, por exemplo, no período da pandemia, e é uma atitude inovadora, com a pré-submissão, né, de estudos clínicos e a pré-submissão dos dossiês das vacinas, que permitiram que a gente avaliasse para e passo, né, as etapas da evolução do desenvolvimento, chegando ao final com um produto já aprovado pela agência. Isso diminui muito, né, a trajetória regulatória de quem pretende a detenção do registro e facilita também a compreensão da agência. Mas precisa de gente para fazer. Não dá para dialogar com o robô. Não dá para fazer um painel ainda onde robôs vão conversar com o detentor do registro. Não dá ainda. Não estou dizendo que não é possível, mas não dá. Então, o segundo aspecto que eu faria, a qual eu faço referência, é justo do papel da Anvisa no ecossistema da inovação, no sentido que nós não sejamos obstáculos, ao contrário, sejamos agentes de indução da inovação. E nós estamos dialogando, obviamente, nesse momento há uma mobilização em torno de um novo complexo econômico industrial da saúde, onde nós temos uma vertente forte de medicamentos e uma forte vertente também de produtos para a saúde, traduzido dispositivos médicos, equipamentos, materiais. Essa discussão tem lugar agora, porque é uma consciência de todos nós gestores em saúde, todos nós reguladores, que é preciso ter uma base, uma indústria de base no Brasil, na área da saúde, de base tecnológica avançada, para que a gente possa ter produtos de maior valor agregado. De um lado, acesso, mas de um lado também desenvolvimento da economia. Essa é uma dimensão com a qual dialogamos hoje, estamos participando de todos os fóruns, a Anvisa tem lugar, participa do G6, que é o grupo criado pelo governo federal para remobilizar os esforços em torno do complexo industrial da saúde. Agora, eu queria falar de um terceiro aspecto da inovação, que é o que mais talvez, ele tenha um sentido mais holístico, porque ele não depende necessariamente de um só agente dentro do ecossistema da saúde e dentro digamos assim, da administração da saúde, ou seja, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, só de um deles, né? Mas mais de um, que é como a gente leva tudo isso que a gente está falando aqui em termos de inovação para as pessoas. Porque a gente sabe aqui a quantidade de possibilidades que nós vivemos na feira, tem coisas incríveis, né? Tem coisas incríveis. Até talvez eu tenha me atrasado aqui, eu parei em alguns lugares que eu fico meio bestificado para onde a gente está indo, né? A velocidade com a qual a gente está lidando com a possibilidade de aumentar a vida das pessoas, de tornar a vida mais longeva, né? Mas o hiato que ainda nós temos para coisas básicas, e aí não estou falando aqui, senão é um discurso ideológico. Ontem à noite eu estava revisando aqui as minhas anotações para participar do início da jornada regulatória, e aí, zapeando a TV, eu me defronto com um programa de televisão, uma mãe que era um depoimento muito sofrido dela, porque ela fez o teste do pezinho no filho, e esse teste do pezinho, que foi o que tinha disponível no hospital, e foi o que talvez todos nós fizéssemos como pais, sou pai de 2 filhos, e o depoimento condoído dela era porque ela, naquele tempo em que ela fez o teste do pezinho, tinha um outro teste do pezinho com maior espectro, né? E o teste de pezinho que ela fez, ela não descobriu uma doença metabólica do filho, que o teste que já existia, com espectro maior, já marcaria, né? E ao não ter conhecimento dessa marcação, ela amamentou o filho por vários dias. E ao amamentar o filho por vários dias, ela forneceu proteínas para a criança que matavam os neurônios da criança em cada área em que os neurônios podem, né, ocupar a sua função neural. E essa criança, obviamente, ficou com 1000 problemas metabólicos, tem um problema grave, né, metabólico e teve problema de cognição. Além do problema metabólico com o qual ele podia conviver, que era só de alimentação, ele passou a viver com 1000 problemas de ordem cognitiva, locomotora, enfim. Então, veja, será que não tem... Para onde a gente está indo, né? Quer dizer, como é que a gente faz que a inovação mais básica chegue à vida das pessoas? Será que a gente é tão ruim de informar as pessoas, por exemplo, né? De fazer com que elas saibam que existem hoje 1000 possibilidades, né? E nós estamos num ambiente onde a gente está falando de todas as big techs envolvidas na área de saúde, todas envolvidas nas suas plataformas, sejam já disponibilizando serviços de saúde para a população, sejam usando a telemedicina. A gente está falando de smartwatches que conseguem fazer uma dezena de marcadores de saúde, permitindo o autocuidado.
a gente está falando de exoesqueletos, a gente está falando da telemedicina, como falei aqui, da cirurgia remota, né? E nesse universo que ainda provavelmente será restrito a muito poucas pessoas, ainda tem um grande contingente de equipamentos, de soluções terapêuticas, de dispositivos médicos, de medicamentos, que podem chegar às pessoas apenas por informação, né? E informação também pode ser também, digamos, disseminada por uso de tecnologias, né? Por alertas, né? Então, esse é um paradigma holístico, eu diria assim, porque quando a gente trabalha lá para melhorar processo, a gente dialoga em alto nível para obter, para melhorar o ecossistema da inovação a partir das diretrizes da Anvisa. Tudo isso, no final, gente, só tem um cliente, é o paciente. São as pessoas que precisam de soluções tecnológicas, né? A medicina de precisão, né? Que é o, vamos dizer assim, o novo paradigma da ciência, né? É o novo paradigma da saúde, né? Marcadores genéticos que podem fazer predição de medicamentos que são mais adequados à nossa organicidade, marcadores, por exemplo, da vocação, por exemplo, para desenvolver doenças oncológicas ou para disfunção cardíaca. Como é que a gente vai chegar a isso às pessoas, né? Esse é uma resposta não respondida. Nós sabemos o quanto nós temos o desafio do financiamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, mesmo no campo da saúde suplementar, por meio dos planos de saúde, uma parte dessas tecnologias não são acessíveis ainda, né? Mas é preciso garantir que, mesmo a inovação como essa, do marcador do pezinho, precisava estar na informação da mãe naquele dia, para ela ter salvado o filho dela. Então, esses são os dramas da Anvisa também. Todos esses servidores que estão aqui, que eu queria cumprimentar, que durante a pandemia foram heróis. E eu não sou servidor da Anvisa, eu estou na Anvisa, mas esse pessoal que está aqui, esse pessoal trabalhou com alto nível de pressão, não foi política, não. Foi pressão profissional, né, para fazer entregas que o mundo tinha que fazer sob outros paradigmas, sob outros manuais que tiveram que inovar. Então, eu acho que essa é uma palavra que não é distante para a agência, inovar, a gente faz isso todo dia lá, mas a gente tem dificuldades para que isso se traduza em implementações, eventualmente para traduzir isso em implementações. Então, esse seria... Eu tinha até um conjunto de slides aqui que ia falar de uma série de RDCs, mas eu acho que é um público tão qualificado que eu achei mais importante trazer o que a Anvisa está pensando hoje, o que a Anvisa está fazendo, o que é que mobiliza a gente, e o que mobiliza a gente de verdade, gente, são as pessoas. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos as palavras, o trabalho da Anvisa, a disponibilidade por estar aqui. O nosso presidente da ABMED, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, porque ele está recolhido por Covid, não é mesmo? Então, a gente fica muito honrado de ter o diretor Alex aqui. Eu sei que o senhor esperava vê-lo, mas o senhor vai ter que se contentar conosco. Dessa forma, eu queria passar a palavra para a Débora, rapidamente, porque a gente já estourou que você tem perguntas preparadas pelo comitê, né? A Débora, doutor, ela é a nossa coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória da ABMED. E o comitê tem perguntas para vocês. Olha, na verdade, são perguntas que já foram respondidas, mas vou tentar reformular aqui um pouquinho. Primeiro, para o doutor Alex, vou aproveitar e tentar fazer um gancho com o que foi colocado, e talvez seja uma pergunta não respondida também. Você falou bastante sobre a questão da inovação, e eu concordo que a inovação ela tem que começar de dentro, né? A gente fica falando de produto, mas a gente tem muito processo, né, que precisa de inovação, e os desafios na agência já são claros, a gente vem conversando sobre isso, as instabilidades de sistema. O doutor Leandro também apresentou aqui a questão dos projetos que eles vêm trabalhando, mas pincelando ali um pouco na inteligência artificial. Como trabalhar com a inteligência artificial, entendendo que tudo que ela vem promovendo em termos de respostas
né? Respostas que a gente antes não tinha tão fácil, mas no sentido dos desafios regulatórios que a gente vai ter, com possíveis quizzes, softwares de triagem, softwares de diagnóstico, mas que a gente não tem como controlar, né? Que tipo de ação a Anvisa vem avaliando fazer para entender esse desafio regulatório, esse desafio até um pouco ético, né, em relação à inteligência artificial no Brasil? A pergunta é difícil, viu? Mas dois aspectos. Primeiro, que a gente só dialoga sobre isso hoje na Anvisa, sobre inovação e sobre os instrumentos, as ferramentas da inovação, e uma delas, das ferramentas tecnológicas, uma delas é a inteligência artificial. Por isso que eu falei que a gente está acompanhando atento os debates no Congresso Nacional, porque do que eu li da minuta do projeto de lei que está apresentado, tem implicações. Por exemplo, a minuta do projeto de lei diz o seguinte: olha, se o setor público, se algum órgão, né, tiver alguma decisão tomada a partir de IA, o peticionante tem direito de rever a decisão, tá? Então você imagina hoje, não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que se a inteligência artificial vem para a gente otimizar processos e acelerar processos, se todo peticionante tiver direito à revisão, você vai ter dois trabalhos, tá certo? Contudo, tem uma questão ética envolvida, porque se é um robô que está fazendo, eu tenho o direito de que alguém que tenha capacidade de discernir outros aspectos possa avaliar. Então, veja o campo ainda pantanoso que a gente está envolvido, principalmente para a gente que tem que decidir. Né? Para a gente que decide, o terreno é pantanoso, porque tudo que a gente decide no âmbito da administração pública pode ser alvo de questionamento, tem recurso, né? Tem recurso do recurso, né? Tem a primeira instância, tem a segunda instância. Na Anvisa tem a primeira instância, a segunda instância, e depois, vamos dizer assim, um recurso heróico, que é a diretoria colegiada. Né? Então, essa é uma realidade com a qual a gente está tentando. Por exemplo, é possível aplicar, estou falando para dentro ainda, né? Para dentro da agência, é possível aplicar inteligência artificial para avaliar registro de produto? Eu vou até compartilhar aqui com o Leandro. O Leandro foi gerente-geral dessa área na Anvisa. De repente ele pode complementar a visão dele, porque por enquanto são só visões nossas. Não tem nada decidido na agência, né? São visões individuais. É óbvio que nós queremos que essas tecnologias sejam apropriadas pela agência para que a gente melhore o nosso trabalho de regulação. E acho que isso vai acontecer. Agora, isso vai acontecer de maneira cadenciada. A automação nós já utilizamos. A automação nós já utilizamos, mas a inteligência artificial aplicada ao trabalho qualitativo da agência, por exemplo, inteligência artificial para fazer avaliação de risco, vá lá. Acho que pode ser possível, né, no primeiro instante. Mas para fazer a avaliação de um registro de produto, por exemplo, não sei. Inteligência artificial, por exemplo, ou instrumentos de tecnologia para fazer reconhecimento facial em fronteira e descobrir com outros instrumentos que o cidadão ele é um potencial, vamos dizer assim, propagador de um vírus infecto contagioso respiratório. Não é? 10 minutos, ó. Já estamos. Mas, enfim, então, internamente, no plano interno, a gente está nesse processo, né, de avaliação. No plano externo, isso já é uma realidade, né? Assim, tem vários equipamentos que já contam com inteligência artificial e que são submetidos à avaliação da agência. Né? Obviamente que eles submetem ao trilho da regulação, né? Tem que se submeter às regras da agência para comprovar a utilidade, a segurança daquela utilização e a eficácia também. Mas, do ponto de vista interno, o dilema é um dilema que está vivendo hoje todos os órgãos públicos. Né? Acho até que vai acontecer antes da lei. Acho que a gente vai acabar implementando algumas ações em inteligência artificial no próprio âmbito da agência, porque digamos assim, é inevitável. É inevitável. Por exemplo, hoje a gente está discutindo a questão dos abastecimentos de medicamentos, que é uma realidade no Brasil, tem várias lacunas assistenciais, e esse é um problema grave que nós temos, porque sempre que um medicamento está em falta no Brasil, por desabastecimento, a Anvisa é convidada a prover uma solução a qual o Leandro conhece bem lá na 5ª Diretoria, que é promover alguma espécie de norma excepcional de importação sem registro na agência. Olha, isso é o lugar menos desejado da agência. A gente quer que os produtos sejam regularizados na Anvisa, porque passam por todos os nossos, digamos assim, trilhos de qualidade, o sarrafo é alto, a agência é altamente respeitada internacionalmente, é um selo requerido e dá segurança à população. Na hora em que a gente
tem que estabelecer algum critério para importar produtos sem registro na agência, a gente já está abrindo mão de alguns requisitos. Então, por exemplo, nessa discussão sobre desabastecimento, a gente está, nesse momento, tentando discutir uma interoperabilidade de dados que possa produzir uma ferramenta que pode usar a inteligência artificial para a gente ter uma espécie de calculadora de desabastecimento ou ter um trilho de indicadores onde a gente saiba o momento que a gente... Ora, não, aqui na pandemia, por exemplo, faltou imunoglobulina, né? E nós tivemos que abrir a porteira para que imunoglobulina entrasse, porque não estava havendo doação de sangue no mundo, logo não estava tendo plasma, logo não estava tendo hemonocomponentes, hemoderivados, são medicamentos provenientes do sangue. E a Anvisa teve que desapertar a porca da regulação, né? Estabelecer alguns critérios minimamente seguros, mas não dá, algumas coisas não dá para fazer por inteligência artificial ainda. Algumas estão sendo debatidas nesse momento. Eu vou dividir com o Leandro essa. Leandro, me ajuda aí, por favor. Obrigado, doutor Alex. Bom, eu penso o seguinte, eu acho que quando a gente fala de regular a inteligência artificial, eu acho que pressupõe, a gente está falando de um produto que vai estar diferente a cada uso, talvez, né? Ou minimamente a cada dia, né? Então, a gente pressupõe uma regulação que seja contínua, né, desse produto. Ele vai estar sempre sendo regulado. Então, me parece que um bom modelo para poder regular a inteligência artificial é regular com inteligência artificial, né? Então, utilizar instrumentos de inteligência artificial para fazer a regulação dessa evolução do dispositivo, né? O dispositivo vai aprendendo, vai modificando, vai mudando, e a regulação vai modulando aquele desenvolvimento, né? Então, acho que é um sonho, né? Eu acho que a gente não tem tecnologia hoje na Anvisa para isso, mas é aquele negócio, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né, diretor? Então, acho que o caminho aí para regular bem a inteligência artificial, ele pressupõe regular com inteligência artificial. Muito interessante, porque a gente sempre comenta como os dispositivos médicos são um desafio para qualquer sistema regulatório. A gente está falando aqui de produtos que vão de um curativo a uma ressonância magnética. Então, de forma inerente aos dispositivos médicos, a gente já está falando de desafios de tecnologia, né? E a gente está agora trocando pneu com o carro andando. A artificial, ela já chegou, né? Ela já é realidade. Quando a gente fala de produto, né, e a gente precisa pensar nisso, a gente está aqui para falar com vocês sobre isso, né, mas concordo que é um desafio, acho que não só no Brasil, né, no mundo inteiro, e é algo que a gente vai, com certeza, trabalhar aí nos próximos anos. Então, temos pouco tempo, vou passar para o doutor Leandro, não temos mais tempo, muito rápido, Angélica. Para o doutor Leandro, assim, a apresentação foi perfeita, né? Eu ia te perguntar justamente de quais eram as iniciativas que a gente tem na quinta diretoria em relação à questão de liberação de produtos, mas, assim, especificamente sobre o ponto de padronização de análise. Toda vez que a gente tem uma nova interpretação, né, de uma RDC já existente, como a gente teve agora a questão das peças, ou mesmo do Made in, unidade fabril, a gente percebe uma curva exponencial de exigências, né? Como que a gente, como ABMed, pode ajudar a quinta diretoria nesse sentido, para a gente tentar trazer uma maior padronização nesses momentos mais críticos, em que há uma mudança, há alguma situação diferente, né? E a gente acaba sentindo realmente O pessoal aqui pode me ajudar se é verdade ou não, mas a gente acaba sentindo um impacto na liberação. Débora, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que a nossa relação aqui, nós e setor, é quase que um casamento, né? E eu acho que tem que ter a hora da DR também, né? Acho que, assim, a gente precisa sentar e conversar. Acho que é o diálogo que a gente vai conseguir aparar as arestas e buscar um caminho, né? Acho que a evolução da regulação, a evolução dos entendimentos é algo natural, algo que faz parte de qualquer processo de evolução, né?
Mas é claro que isso precisa ser pautado pelo diálogo, pela previsibilidade, né, para a gente poder buscar caminhos de ir acertando os ponteiros, né? Nesse aspecto, eu acho que as associações, a ABMED tem um papel importantíssimo nisso, né? De abrir espaços de diálogo como esse, né? Acho que hoje a gente tem ferramentas digitais também, então a gente sempre segue à disposição, né? Acho que vocês têm um termômetro de quando surge essa necessidade, né? Surgiu uma necessidade, olha, precisa discutir com a GGPAF, precisa conversar com a GGMON, conversar com a GGTPS, enfim. Vamos solicitar, vamos conversar, vamos abrir um webinar, vamos abrir um evento de capacitação em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, enfim, onde tiverem as indústrias, acho que a gente precisa estar lá para poder estar conversando. Acho que esse é o caminho para a gente seguir evoluindo. Tá? Obrigado.